Okay? É basicamente a mesma coisa que com a multiplicação, só que com a divisão são a mesma coisa, só que opostas. Da paradoxo. Agora, se eu tiver raiz quarta de... Eu sei que às vezes confundo muito a álgebra para alguns de vocês, por isso é que eu tento usar sempre os valores. Eu consigo trabalhar bem com N, M, A, B, C, mas às vezes pode se tornar um bocado confuso, portanto tento sempre, quando estou a fazer a explicação destas coisas, utilizar valores concretos. Se eu tiver raiz quarta da raiz cúbica de 5, isto vai ser igual à raiz quarta de 5 elevado a 1/3. Ok? E fico com raiz quarta de 5, tudo elevado a 1/3, porque com aquela propriedade eu posso passar, com a propriedade que já vimos antes, eu posso passar o expoente dentro da raiz para fora da raiz. E, portanto, se eu tenho aquilo tudo elevado a 1/3, eu fico com raiz cúbica da raiz quarta de 5, ok? Eu posso trocá-las e, para além disto, se eu souber algumas regras sobre potências, eu consigo perceber que isto é 5 elevado a 1/3, tudo elevado a 1/4, ok? O que me dá, quando eu tenho a potência da potência, eu fico com a multiplicação de ambos os expoentes. Portanto, isto é diferente, atenção, isto é diferente disto. Porque neste caso, o 1/3 é que está elevado a 1/4 e eu aqui não posso fazer nada senão pôr na calculadora e resolver. Aqui o caso é diferente, porque eu tenho 5 elevado a 1/3 elevado a 1/4. É como se fosse, suponhamos que o expoente era 2. Isto é, 5 elevado a 1/3 vezes 5 elevado a 1/3, que me dá, some os expoentes e fica 5 elevado a 1/3 mais 1/3. E 1/3 mais 1/3 é 2 vezes 1/3. Portanto, o que acontece? Eu multipliquei ambos os expoentes, fiquei com 2 vezes 1/3. Certo? E agora não pago. Ok. Então, neste caso, o que eu posso fazer é multiplicar 1/3 por 1/4, fica 1/3 vezes 1/4. E isto fica igual a 5 elevado a 1 sobre 12. Agora, 5 elevado a 1 sobre 12 é a raiz de índice 12 de 5. O que é que aconteceu aqui? Eu multipliquei, passei de raiz cúbica a raiz quarta, raiz cúbica 5. Isto é igual à raiz de 4 vezes o 3 de 5. Ok? Da mesma forma que as posso alterar, como demonstramos, também as posso multiplicar e transformar numa só raiz, o que me vai ser muitas vezes útil. Agora, a última propriedade que vamos ver, raiz cúbica de 4, ok? Eu posso dizer que a raiz cúbica de 4 é a raiz cúbica de raiz de 4 ao quadrado. Correto? Porque, deixa-me só corrigir aqui, porque 4 raiz de 4 ao quadrado fica 4, portanto volta a ter a raiz cúbica de 4. Okay? Neste caso eu já sei pela propriedade anterior que eu posso multiplicar as raízes, então fico com raiz 3 vezes 2 de 4 ao quadrado. O que é que aconteceu? Eu de raiz cúbica de 4 passei para raiz cúbica, a raiz de índice 3 vezes 2 de 4 ao quadrado, significa que, como eu tinha escrito ali em cima, a propriedade n vezes k a elevado a k, é o que eu digo, não precisam de decorar estas propriedades, porque se forem por estes passos, não estão a decorar nada, e eu grande parte das vezes, para não ter de as decorar também, resolvo desta maneira. Portanto, faço uma raiz lá dentro, multiplico o índice das raízes e basicamente chego ao mesmo resultado. Portanto, com treino isto torna-se bastante fácil. Agora vou resolver alguns exercícios, só porque é sempre importante, como é óbvio, e até porque se percebe melhor. Portanto, 2 raiz 3 mais 4 raiz 3 menos raiz 3, usando todas as propriedades que vimos. Tentei selecionar exercícios que usassem e que o fizessem o melhor possível. Eu tenho índices iguais. Primeira coisa que eu tenho de ver, os índices são todos iguais. São todos índice 2. As raízes são todas de índice 2. O valor eu estou a somar, portanto também me interessa
que o valor dentro da raiz seja igual. Então vou somar os valores antes da raiz. Podem pensar sempre assim, que isto é raiz cúbica. Podem pensar assim, não está em nada errado. 2 mais 4 menos 1, o que se transformaria em raiz cúbica de 2 mais 4, 6 menos 1, 5. Raiz cúbica de 3 vezes 5, que fica 5 raiz de 3. Outra forma mais rápida de resolver é, sabendo que eu somo 2 mais 4, 6, fico com 6 raiz de 3 e depois menos 1, 5 raiz de 3. Ok. Agora, estou a trabalhar com uma multiplicação, nem era necessário ter os valores dentro da raiz todos iguais, acontece. Fico com, se eu estou, por exemplo, vamos focar-nos neste primeiro produto, raiz de 3 vezes raiz de 3, o índice é igual, tenho que sempre ter atenção a isso. Então fico com raiz de 3 ao quadrado, ok? Vezes, porque multiplico 3 vezes 3, vezes 2 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é 3, vezes 2 raiz de 3, o que me dá 6 raiz de 3. 6 raiz de 3. Agora temos um caso notável. Raiz de 3 menos 11, raiz de 3 mais 11. Sabemos que podem tentar fazer a distributiva se não souberem o caso notável de cor. É o que eu vos digo, nem os casos notáveis nós temos de decorar, porque as coisas em matemática fazem sentido e, portanto, nós chegamos lá através de pouca informação. Se desenvolvermos, chegamos muito longe. Portanto, aqui bastava-me fazer a distributiva e eu ia perceber que ficava o primeiro ao quadrado, portanto, raiz de 3 ao quadrado, vou meter o quadrado fora, menos 11 ao quadrado. Fico com, portanto, 11 ao quadrado é 121. 3 menos 121, o que me dá então menos 118. Agora, percebem porque é que eu vos disse que era importante sempre observarmos o índice das raízes. Aqui os índices não são iguais. Felizmente é fácil resolver este exercício. O que é que tem de ser a minha principal preocupação? Colocar nas equações, nas contas que eu consigo resolver primeiro, colocar os índices todos iguais. Portanto, se eu tiver uma soma, coloco os índices iguais, pode ser que consiga resolver a soma. Neste caso, nem preciso me preocupar com o que está dentro da raiz, porque está a dividir. Portanto, só me preciso de preocupar com o índice. Eu tenho aqui índice 2, ok? Portanto, já sei que vai ser a raiz de 3 vezes 2, portanto, raiz de 6 de 2, porque posso multiplicar os índices da raiz e transformar numa só raiz. E já tenho os índices todos iguais. Agora é só resolver. Fico com raiz sexta de 4 a dividir por 2, me dá 2 vezes raiz sexta de 13, o que dá raiz sexta de 26. Posso simplificar as raízes. 26, 2, 13. Não posso simplificar as raízes. Está simplificado. Raiz sexta de 26. Agora, outra vez a mesma coisa. Primeiro, vou simplificar o que está demasiado difícil. Portanto, é sempre a primeira ideia. Tenho o expoente, posso passar o expoente cá para dentro. Fica 1 meio elevado a menos 1. E 1 meio elevado a menos 1, como sabemos, é o inverso de 1 meio, que é 2. Mais a raiz quarta de 2 sobre 2. Menos 2. Portanto, raiz da raiz, eu multiplico os índices da raiz e transformo numa só. E fica raiz quarta de 2. Agora, já tenho... Ok, portanto, os sinais são de soma e subtração. Então, tenho de ter, para além dos índices iguais, os valores dentro da raiz iguais. Confirma-se. É sempre raiz quarta de 2. Então, o que eu posso fazer é, se eu tenho ali um denominador que me está a chatear, posso pôr tudo com o mesmo denominador. Fica 2 raiz quarta de 2 sobre 2, mais raiz quarta de 2 sobre 2, menos 4 raiz quarta de 2 sobre 2, o que é, portanto, soma os valores de cima, 2 raiz quarta de 2 mais raiz quarta de 2, fica 3 raiz quarta de 2, e depois menos 4 raiz quarta de 2, tudo sobre o mesmo denominador, e agora fico com menos raiz, porque 3 menos 4 dá menos 1, portanto fica com 3 menos 4 igual a menos 1, menos raiz quarta de 2 sobre 2.
Ok, agora temos ali o 567 a chatear, e sempre que temos assim números grandes, nós podemos simplificá-los. Ou seja, quando estamos a trabalhar com raízes, normalmente vai dar para cortar, fico com um número pequeno elevado a um determinado expoente que acaba por cortar com a raiz, e portanto eu vou transformá-lo num produto de fatores primos. Portanto tenho que 567 é divisível por 3 dá 189, divisível por 3 dá 63, divisível por 3 dá 21, divisível por 3 dá 7, divisível por 7 dá 1. Portanto tenho que 567 é igual a 3 à quinta, à quarta, não sei contar, 3 à quarta vezes 7. Ok? Então vou colocá-lo sobre essa forma, fica raiz sexta de 3 à quarta vezes 7, e está tudo muito mais simples, vezes raiz cúbica, ok, se calhar, é possível que não, menos raiz sexta de 7 sobre 2. Agora, posso multiplicar estes dois? Posso, portanto poderia, não. Óbvio que não podia, porque os meus índices são diferentes. Se os meus índices são diferentes, tenho de os transformar no mesmo índice. Aliás, eu estou a focar aqui primeiro, porque resolvemos primeiro a multiplicação, como sabem. Então, para eu transformar no mesmo índice, eu das duas uma, ou reduzo o 6 ou aumento o 3. E a forma mais fácil é aumentar o 3. Quase sempre. Portanto, fico com raiz sexta de 3 à quarta vezes 7, e sobre uma das propriedades, que eu não sei de cor qual é que é, sabemos que podemos multiplicar o índice e o expoente, que neste momento está a 1, por um valor k. Portanto, fico com 3 vezes 2, 6, desde que multiplique o expoente por 2 e fica 1 vezes 2, que dá 2. Portanto, fico com a raiz sexta de 9, menos a raiz sexta de 7 sobre 2. Agora, o que eu posso ainda fazer é multiplicar portanto, os valores das raízes, porque já tenho índices iguais. Então fico com raiz sexta de 3 à quarta vezes 3 ao quadrado. 3 à quarta vezes 3 ao quadrado, multiplicação de potências. Se eu tenho a mesma base, posso somar os dois expoentes. Fico com 3 elevado a 6 vezes 7, menos raiz sexta de 7 sobre 2. Normalmente, se estes exercícios não vos dão uma coisa bastante mais simplificada, desconfiem, porque há sempre aqui coisas a cortar. Nós já percebemos que temos aqui um 7 e aqui um 7, e vai dar para trabalhar com ambos. A raiz sexta de 3 elevado a 6 vezes 7, eu posso simplificar sobre a forma de raiz sexta de 3 elevado a 6 vezes raiz sexta de 7. Ok. Porquê? Porque as propriedades podem sempre ser usadas no sentido inverso. Eu normalmente estou aqui e uso a propriedade, uma das iniciais, para chegar aqui. Portanto, se eu tenho multiplicação de raízes... estou farto de repetir isto, não vou repetir outra vez. Se eu tenho... Vou repetir, tem de ser. O mesmo índice está a multiplicar raízes, multiplico os valores dentro da raiz, mas também posso fazer ao contrário. Portanto, se eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, separo em duas raízes. Porquê? Porque eu vejo aqui que eu tenho um 6 e um 6. Portanto, se eu separar, como aqui está à direita, eu posso cortar este 6 com este 6. Então fico só com 3 raiz sexta de 7 menos raiz sexta de 7. Era o que eu vos estava a dizer. Há sempre... Dá para chegar a algum lado. Portanto, agora já tenho uma subtração. Tenho o mesmo índice e o mesmo valor da raiz. E vou pôr com o mesmo denominador. Portanto, fica 3 menos 1 meio. 3 são 6 meios. 6 meios menos 1 meio são 5 meios. Raiz sexta de 7. Ok? Agora...